Pergunte aqui. Tem algumas vezes que eu até consigo responder. Olá, seja bem-vindo. Eu sempre começo com essa brincadeira para lembrar você que eu não sou a fonte do conhecimento. Eu sou apenas um irmão em Cristo, com alguma experiência de caminhada e que, pela bondade de Deus, tenho algum conteúdo para oferecer. E assim eu procuro lhe ajudar na sua caminhada. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. O nosso foco aqui, para você que já é conhecido do canal, já sabe disso, é estudar a Bíblia. Esse aqui não é um canal de pregação, não é um canal de perguntas e respostas. Essa aqui é uma série especial que sai de vez em quando aos sábados para atender perguntas que vão aparecendo e que eu não consigo responder nos comentários. São perguntas que exigem um pouco mais de volume de tratamento. Então eu trago aqui para o sábado, para essa série especial. Nas séries convencionais da semana, a gente pega o texto sagrado, abre capítulo por capítulo, verso por verso, buscando o contexto histórico, geográfico, político, religioso, cultural e tudo que a gente puder usar de informação para extrair conteúdo para nós. E é com essa mesma pegada que eu tento levar essa série aqui. E você já sabe, se você acompanha a série aqui, já teve situação que eu falei, olha, eu não tenho uma resposta para isso, eu acredito que a gente pode caminhar numa direção que é o melhor que eu consegui. E hoje nós vamos passar por isso de novo. Vamos lá então? Eu tenho aqui uma série de perguntas muito interessantes que me foram apresentadas. Nem todas eu vou tratar nesse vídeo, porque é muito volume, né? Então já tem um próximo Pergunte Aqui engatilhado para ajudar você. E eu queria lhe convidar para fazer uma coisa. Se você não viu o Pergunte Aqui número 20, eu acho que esse é um dos mais importantes do canal. Tenho tido um retorno muito legal das pessoas que estão vendo. Eu fiz o vídeo com toda uma característica diferente, característica até de iluminação, de som, de tudo, porque eu estava ali relatando alguns problemas que eu tive na minha jornada com a Bíblia para tentar lhe ajudar com os seus problemas. Tá? Quem talvez também não me conheça tem a ilusão que eu sou pastor. Eu não sou, tá? Eu não sou pastor. Eu sou membro de uma comunidade cristã, toda essa caminhada há muitos anos, e há muitos e muitos anos que eu estou nesse ministério de ensinar a palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos tratar um pouquinho aqui dessas questões que me apareceram, que me animam tanto a ir buscar conteúdo na palavra de Deus. Uma pergunta importantíssima, essa aqui eu acho que é para todos nós um grande tema, né? Como é que eu vou discernir a vontade de Deus para a minha vida? Eu sempre estimulo você a orar. Vamos orar. Tá bom, orar eu estou falando, mas como é que eu vou saber quando Deus está respondendo, né? Aí eu vou tirar daqui do caminho aquelas coisas que tem por aí. Tem aparecido umas coisas tão estranhas, né? Já está até virando quadro humorístico, sem sacanagem. Está virando quadro, tem humorista fazendo isso. Isso já acontece há muitos anos nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou há poucos anos. Mas é real, o pessoal faz cada coisa, gente, que no final vira piada, né? É aquela coisa do cara que tá pregando e no meio da pregação fala, peraí. Aí fala assim, como é que é? E faz de conta que tá ali tendo um diálogo com Deus ou com um anjo, ou sei lá o quê. Não é isso, tá? Não é assim que você vai discernir a vontade de Deus. Eu acredito, pessoalmente eu acredito, porque eu leio a Bíblia, e eu acredito no que está aqui, que os dons do Espírito Santo, eles permanecem com a igreja hoje. Então eu acredito sim que hoje existem profetas, que hoje existem pessoas que ouvem a voz de Deus. Ouvem mesmo. Literalmente, como você está ouvindo a minha voz. E por ler a Bíblia e conhecer o caráter da profecia dos profetas, eu tenho certeza que esse pessoal que está fazendo show não são profetas. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que os profetas, eles são gente muito mais íntegra do que isso. Então, eu já lhe digo, não é aí que você vai discernir a voz de Deus. Para você discernir a vontade de Deus, tem algumas coisas que para mim estão muito claras na Escritura. Primeiro, você tem que conhecer a Escritura Sagrada. Tá? Especialmente o Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus. Porque ali você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai conhecer ele plenamente quem ele é. E é mais ou menos assim. Imagina que alguém chega para você e está contando um fato, contando uma história sobre alguém, e daqui a pouco fala assim, esse era fulano de tal. E você conhece o fulano de tal, e tudo que foi contado é incompatível com ele. E você fala assim, não, tem algo errado nessa história.
essa pessoa não tem esse caráter, ela nem mora nesse lugar aí que ele falou. Isso é outra pessoa. Não é esse. Se confundiu, né? Isso é o que acontece com quem lê a Bíblia Sagrada. E aí ouve certas coisas, ou até tem certas vontades, certos ímpetos, e a pessoa para e pensa assim, isso não é de Deus. Isso não tem como ser. Eu conheço a manifestação da expressão de Deus na Bíblia Sagrada. Isso é incompatível. Então você já exclui um monte de coisa do seu caminho. E você já afunila mais esse entendimento sobre o que é a vontade de Deus. Aí você vai para a oração, né? Então eu estou presumindo que você é aquela pessoa que lê a Bíblia, e aí você ora, e você ora por direção. E você está orando por direção, e aí vem então essa dúvida muito honesta, né? Ok, e agora? Como é que eu sei quando é Deus falando? Já que a regra é ele não vir com o vozeirão e falar com a gente. Amém, ainda bem, né? Seria assustador. Como é que a gente discerne isso? Bom, tem várias coisas que a gente vê na Escritura. A Bíblia fala que é na multidão de conselhos que há sabedoria. E que quem levanta portas altas não é sábio. Essa expressão levantar portas altas não é o tamanho da sua porta. É uma expressão antiga para se referir a gente que se isola. Se isolar não é sábio. Você precisa estar no âmbito de uma comunidade cristã. Você precisa de gente que também leia a Bíblia e também ore para poder sentar e conversar. E trocar ideia. E ali vai vir muita coisa que você vai começar a discernir. Mas no final mesmo, você vai estar sozinho com a sua consciência para tomar uma decisão. Então você já excluiu coisas que são incompatíveis com a vontade de Deus, você já se aconselhou com pessoas que têm a mesma caminhada com você, que têm a mesma visão de buscar na Bíblia, buscar na oração a vontade de Deus. Você não ouviu nenhuma voz de trovão falando do alto da montanha fumegante. Você não teve nenhuma visão que eu falo visão espiritual, assim, sobrenatural, e você tem que tomar uma decisão. Aí você ora de novo, você respira fundo e você faz o seu melhor. No fundo, acreditando que você está seguindo o que Deus ensinou, mas também ao mesmo tempo sem saber. Mas sabendo que você está agindo com decência, com ética, com amor e dando o seu melhor. O que eu tenho como garantia por ler a Escritura Sagrada é que Deus está conosco nessa caminhada. E se a gente não tiver tomado a melhor decisão, Ele é tão bom que Ele vai pegar a gente pela mão e vai amenizar as consequências do nosso erro, feito com muito amor e com muita sinceridade de coração. E vai nos corrigir para o caminho certo. Então é essencial ter humildade, abandonar a soberba e não ficar se enchendo e se inflando como alguém que, eu sei a vontade de Deus, Deus me fala. Eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade, muito problema com aquele tipo de pessoa que vai lá e pega o microfone e fala, não, porque Deus me disse isso, porque Deus me falou aquilo, porque Deus falou tal coisa comigo, Deus falou isso. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque todos os que eu conheci, eu falo conhecer pessoalmente, não é conhecer de ver na televisão, de ouvir no rádio, na internet. Gente que eu conheci que falava isso. Todos tiveram erros públicos na sua conduta. Estou falando nem assim de fazer maldade, mas de errar a direção mesmo, de fazer um negócio que deu errado. E aí fica feio, né? Porque eu vi um, por exemplo, que estava lá falando, que Deus disse isso, blá, blá, blá. E eu vi quando uma pessoa chegou depois da reunião e falou assim, a pessoa recém-convertida, ô fulano, como é que é esse negócio que Deus fica te falando, cara? Eu não entendi esse negócio. Tu tá me dizendo que tu ouve assim? E o cara ficou todo constrangido para dizer aquilo, porque não ouvia assim, era o jeito de falar. Então eu tenho bastante dificuldade com isso, sabe? Porque eu sei que não é. É por isso que eu tenho dificuldade, porque eu sei que não é, tá? Uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa e eu peguei assim, esse é um bom exemplo, eu vou pegar esse exemplo para mim. Ele falou que não gosta dessa coisa de dizer Deus disse, Deus falou. Por quê? Porque Deus não vai assumir compromisso com a sua mancada, com a sua má interpretação. E aí você vai ficar em uma péssima situação. Então ele disse que ele gostava de dizer assim, olha, eu tenho algo muito forte no meu coração e eu sinceramente acredito que isso é uma direção de Deus. Nisso, ele já tirou de si mesmo aquela autoridade de profeta, já colocou em dúvida o próprio discernimento e assumiu, olha, esse negócio de errado não foi Deus,
Fui eu. E colocou as coisas nos termos corretos. Então a caminhada cristã, ela tem essa pegada de confiar, de acreditar, de buscar a vontade de Deus, mas em alguns momentos a gente vai estar diante de dois caminhos que são decentes, que são éticos, que não contrariam a palavra de Deus, e que a gente já orou, já se aconselhou, e os nossos conselheiros também não conseguem dizer pra gente para cá ou é para lá. E a gente tem que tomar uma decisão, afinal de contas a vida é nossa, né? E a gente vai com o melhor que a gente tem, mas muitas vezes ainda na dúvida, será que eu acertei? E eu vou lhe dizer que tem coisas que eu fiz desse jeito, tá? Lendo a palavra de Deus, orando, me aconselhando com gente realmente, sabe, gente do joelho no chão, que leva a sério. E eu tomei a decisão e depois eu olhei para trás e disse, meu Deus do céu, eu peguei o caminho errado. Eu peguei o caminho errado, eu não era isso, porque vem as coisas, e aí eu paro, não, mas espera aí. Mas Jesus não me prometeu que o caminho ia ser fácil, ele prometeu o contrário, que ia ser difícil. E aí passa o tempo e a gente entende as consequências, não, eu acertei, mas bateu um momento de dúvida, olhando para trás. Mas o que não há dúvida é Deus junto com a gente na caminhada, quando a gente tem sinceridade de coração e honestidade nessa busca. Então, mais uma vez, eu falei, e eu não consegui lhe dar uma resposta e dizer, é assim, assim e assim. Eu consegui lhe apresentar um pouco da minha caminhada, do meu entendimento da Bíblia, e eu espero com isso estar lhe ajudando. E se você continua em dúvida, bem-vindo. Estamos todos juntos nessa caminhada, e muitas vezes é assim que a gente age, com muito temor e tremor, seguindo e querendo mesmo estar acertando, fazendo o nosso melhor com o nosso discernimento, e talvez algumas coisas a gente só vai saber lá na eternidade. Se a gente no final acertou ou errou, porque Deus na sua bondade nos carrega no colo muitas vezes que a gente erra. Então às vezes que a gente julga que está acertando porque os resultados se corrigiram, na verdade foi a pura bondade e misericórdia de Deus nos carregando no colo apesar do nosso erro, porque Ele vê a nossa sinceridade e nosso amor. Espero ter ajudado. É o melhor que eu consigo. Outra pergunta que me fizeram. Fantástica, adorei essa pergunta, porque esse tema já mexeu com a minha cabeça aos montes. Azazel, que diabo que é isso? Desculpa a expressão e a risada. É porque parece que Azazel é o diabo. Levítico, tá? A gente vai lá para Levítico, se não me engano, capítulo 16, e tem uma série de informações importantes lá sobre um rito, capítulo 16, né? Sobre um rito que acontecia dentro lá da lei de Moisés. E aí tem uma série de explicações que Deus vai dando como fazer certos procedimentos, certos ritos, certas purificações, e aí aparece a história do bode, o bode emissário. Talvez daí venha até a nossa expressão, né, que alguém tem que pagar o bode, que era o bode que pagava. Só que a gente tem umas expressões muito curiosas que me ajudam a entender como é difícil fazer tradução. Porque a gente fala assim, tem que ter o bode para pagar o pato. O bode, o que tem a ver com pato? Mas você entendeu quando eu falei, não é? Pois é, daí é que vem a dificuldade de traduzir. Porque muitas vezes a tradução está buscando traduzir uma expressão de um idioma que o significado não é literal. Quando eu falei pagar o pato, você entendeu que é sofrer as consequências por alguma coisa. Você não entendeu que alguém pagou, que deu dinheiro pelo valor de um pato. Porque literalmente pagar o pato é isso, né? Alguém comprou o pato lá no supermercado, na feira, e aí pagou pelo pato, talvez, né? Pagar o pato, mais certamente, seria o seguinte, eu estou devendo um dinheiro para o pato. Então eu vou lá e vou pagar o pato. Só que isso não faz o menor sentido. Tá vendo como é difícil traduzir? Então, aí vem Azazel. Porque tinha dois bodes, aí um fazia um ritual e o outro bode era enviado para o deserto. O outro bode ia vagar pelo deserto, era o bode emissário. E aí a gente pega, conforme traduções que a gente vai ler, por exemplo, a minha amada tradução, que vocês sabem que eu gosto, a NVI, fala em Azazel, a NVT fala em Azazel. E outras traduções não falam, não tem esse nome próprio, né, Azazel. Quando você lê assim, tem um pessoal que tira até uma doutrina, aí forçou demais, tá? Não, que Azazel era um demônio. Isso não está na Bíblia, em lugar nenhum. Ter o nome próprio Azazel já é complicado o suficiente. Agora a pessoa inventar uma história que Deus mandou fazer um rito pro demônio, aí pirou geral, né? Então eu prefiro dizer o seguinte, se eu não conseguir entender o que é Azazel, pelo menos eu entendi que não tem nada de demônio ali.
E eu vou assumir, olha, eu não consegui entender esse texto aqui, né? Só que tem uma luz para a gente entender esse texto, que é a dificuldade da tradução. Quando a gente vai ler comentários bíblicos sobre tradução, nesse texto está escrito que é uma passagem difícil. Aí é que eu quero só lhe dar um pequeno vislumbre do que é difícil, tá? O idioma hebraico não tem, na escrita, vogais. Só se escreve consoantes. Só isso já é uma dificuldade tremenda. Porque você tem palavras que podem ter as mesmas consoantes e terem, na verdade, sons diferentes porque muda a vogal. Dificulta aos montes. Não tem maiúscula e minúscula. Não tem pontuação. E ainda, os caracteres hebraicos que a gente usa hoje, eles são a evolução de caracteres hebraicos mais antigos, que era um pouco diferente. E ainda, tem expressões na Bíblia, tem palavras que só aparecem uma vez. Você pega a Bíblia toda, tem palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E aí tem palavra que aparece na Bíblia, lá antigamente, por exemplo, no Levítico, que mesmo hoje, os judeus de hoje que falam hebraico contemporâneo, quando vão olhar, falam assim, nossa, que palavra antiga, o que será que quer dizer isso? É como eu e você pegar, eu já citei aqui no canal, né, a minha tentativa lá na juventude de ler os Lusíadas. Gente, sem exagero, eu parei na primeira página. Porque é um português muito antigo e tinha palavras que eu não entendia ali. E conforme o dicionário não vai ter essas palavras. Se for um dicionário pequenininho, não vai ter. Então, voltamos para Azazel. Qual é a luz dessa história? É que existe dentro da tradução uma possibilidade que a tradução correta não seja um nome próprio Azazel, mas que essa expressão Azazel dentro do hebraico seja algo como o próprio, o mesmo, esse ali, o próprio bode emissário. Ou seja, que a gente faz um envio desse segundo, eles faziam, né? 2 bodes, um era feito ali já o ritual, e o outro era enviado para vagar como bode emissário. Ou seja, não para vagar para Azazel, mas para vagar ele mesmo como bode emissário. Os judeus ortodoxos contemporâneos, e já de bastante tempo atrás, desde a Idade Média, eles interpretam essa expressão Azazel como significando uma outra coisa. Interpretam como sendo assim, lugares áridos. Então, o bode que vai vagar por lugares áridos. Só que isso não tem um apoio assim linguístico, não tem um apoio de tradição, de tradução. É mais uma tradição e é mais uma interpretação. O melhor apoio linguístico disso é que não é um nome próprio ali, não é Azazel, tá? Seria dizer assim, o bode, esse vai ser enviado para vagar como bode emissário. Simplesmente isso. Então isso resolve o problema. De jeito nenhum isso pode ser interpretado como sendo um demônio, não tem nenhuma referência literária para isso, é um erro bem grosseiro mesmo. E a gente aqui fica no final com essa dúvida, né? Se tem talvez uma outra interpretação que a gente não consegue entender, mas como a lei ela foi encerrada na cruz do Calvário, é uma curiosidade bem interessante que a gente explora, mas que não tem impacto na nossa vida, porque a gente não faz o ritual do bode emissário mesmo, porque todos os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz, que é o sacrifício perfeito de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mais uma vez, eu falei aqui um tempão para lhe dizer que eu não sei uma resposta exata, mas eu estou lhe ajudando com aquilo que eu sei, né? Vamos agora. Essa terceira, ela veio... Eu vou ser sincero, eu recebi essa pergunta não faz uma hora. Tá? Um pouco antes de vir gravar esse vídeo, e isso me mexeu tanto, essa pergunta, que eu pensei, puxa, eu tenho que logo incluir nesse negócio, porque é um caso sério. E é um tema que eu medito bastante e que já foi assunto de muitas conversas minhas com amigos, com irmãos, então acho que a gente tem que tratar desse negócio aqui. A pergunta é longa, a pergunta é complexa, mas eu vou tentar resumir na seguinte ideia. Tem gente hoje sendo proibido de participar da ceia do Senhor porque não atende os costumes da sua comunidade. E aí vem o entendimento que essa pessoa está excluída da salvação porque não participa da ceia. Veja que é bastante tema numa coisa só. Então, vamos lá, tá? Eu quero fazer ainda um estudo sobre esse problema das normas de igrejas que são decorrentes de erros de interpretação da Bíblia. Mas eu vou aqui abordar rapidamente. Então, olha só. Eu vou apresentar isso para você num outro estudo quando eu for estudar o referido texto,
Nós vamos lá pegar textos do Novo Testamento. Talvez eu faça uma pergunta aqui só sobre esse problema de normas de igrejas, tá? Mas o que acontece? Tem um grupo grande de comunidades no Brasil que exige que você tenha uma certa aparência. Então, o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa que até não muito tempo atrás, eu tinha a barba, eu acho que mais ou menos aqui assim, tá? E o meu cabelo no mesmo tamanho da barba, então mais ou menos aquela figura do Homem das Cavernas, e brincos, né? Eu usava uns 3 em cada orelha, e, bom, você sabe, eu gosto de adereço, uso bastante anel, né? Tenho tatuagens, diversas tatuagens, gosto muito delas, farei outras, possivelmente. E aí tinha gente que me via como alguém não cristão. E teve gente que me falou que deu nó na cabeça. Porque me viu e falou assim, é do diabo. Aí conviveu comigo e falou, não sei mais o que eu digo. Porque esse negócio não está na Bíblia, essa coisa de aparência, tá? Não está na Bíblia. Eu vou pegar o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem judeu. Era comum entre os homens judeus o cabelo longo. Homem judeu, quando ora, e até hoje isso, tá? Cobre a cabeça. Cobre. Sempre cobre a cabeça para orar. Por isso que você vê o judeu modernamente, no mínimo que ele usa é a kippah, aquela pequenininha aqui, né? Mas é muito comum usar chapéu, conforme a tradição vai usar um chapéu diferente. E dentro da sinagoga o homem vai cobrir a cabeça para orar. Paulo, quando escreve para uma comunidade que vem da tradição pagã e que vem de uma outra cultura, ele escreve assim, vocês sabem que é natural para o homem ter o cabelo curto e a mulher ter o cabelo comprido. Só que ele fala assim, esse natural é na comunidade deles, na realidade deles, porque na realidade de Paulo é natural o homem ter cabelo comprido. E ele falou, da mesma forma, a mulher tem que cobrir a cabeça quando ora e o homem tem que descobrir a cabeça quando ora. Eu falo, não, mas peraí, mas Paulo não cobria? Sim, porque Paulo era judeu, só que ele está falando com gregos, que tem uma tradição diferente. E o problema nessa comunidade é que as mulheres, muitas mulheres santas da igreja, eram ex-prostitutas. E que tinham como marca da sua prostituição raspar o cabelo. E essas mulheres, quando iam para a igreja, elas eram acostumadas desde menininha a raspar o cabelo. Então era um hábito cultural, elas continuavam raspando. E eram abordadas por pessoas da cidade que achavam que eram prostitutas ainda. Isso deu um problema. E Paulo falou, faz o seguinte, deixa o cabelo crescer, não corta o cabelo. Porque é honroso para a mulher o cabelão. E aí quando ela for orar, ela cobre a cabeça, aí vem o véu, tem o cabelão, o véu. E o pessoal transformou isso em lei, hoje. Então tem igreja que fala assim, que se a mulher cortar o cabelo, vai para o inferno. A gente está entendendo que é falta de interpretação cultural? Porque o próprio Paulo tinha cabelo comprido. Jesus Cristo provavelmente tinha cabelo comprido também. Gente, não é porque, como eu, por exemplo, eu tinha cabelo comprido porque eu gostava, né? Gosto ainda. Só que de tempo em tempo eu corto. Dá vontade eu corto, deixo curto. Às vezes eu fico um tempão até careca, né? Eu não sei, mas acho que tem vídeo aqui no canal que eu tô careca. Acho que lá no começo tem algum vídeo que eu tô careca. E então eu mudo a aparência. A cultura judaica não, é uma questão de praticidade. Gente, cortar o cabelo dá algum trabalho. Se você vive a vida, sei lá, como pescador, no campo, em muita cultura antiga era comum o homem ter cabelo comprido simplesmente por praticidade de não cortar. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ninguém dava bola se o cabelo era comprido ou era curto. Isso, simples assim. Os judeus, lei judaica, não podia cortar a barba. E aí tem comunidade cristã hoje que fala que, assim, que o homem não pode ter barba, está proibido ter barba. E aí começa a botar um monte de imposições que não são imposições da palavra de Deus. E isso é um problema. Porque quando você começa a botar essas imposições, o que acontece? Gente que não conhece a Bíblia, a pessoa recém-convertida não conhece a Bíblia. Ela recebe o conteúdo dos seus líderes. Se o pastor fala que é proibido a mulher cortar o cabelo, que é proibido a mulher usar calça, que é proibido a mulher usar uma maquiagem, a pessoa acredita que isso é conteúdo da Bíblia. E aí, quando dá o choque de culturas, essa pessoa pode acabar se afastando da igreja porque ela acha que isso tudo é a religião cristã. Só que não é. Isso é a imposição daquela religião, daquela comunidade, né? Eu lembro uma vez um senhor falando essa coisa, não, porque a mulher não pode usar calça, porque a Bíblia fala na lei que a mulher não pode usar roupa de homem. Primeiro está um erro, né? A lei não é para os cristãos, é para o antigo Israel. E aí tem o segundo erro. Falei para ele, duvido o senhor ir numa loja de roupa de mulher e comprar uma calça de mulher e usar essa calça para andar por aí para a igreja. Aí o cara, não, mas é claro, né? Porque calça de mulher é diferente, é acinturada, aperta aqui, folga ali, tá vendo como não é roupa de homem? O
que a Bíblia estava falando lá, na lei, que a gente hoje usa simplesmente como princípio, é da mulher não tentar parecer homem por meio das suas roupas e do homem não tentar parecer ser mulher por meio das suas roupas. Gente, a mulher de calça, ela não parece um homem. Ela continua parecendo uma mulher. E aí vem aquela contradição louca, né? Aí a mulher está de calça, de cabelo comprido, maquiada, ou seja, extremamente feminina, e aí ela é punida porque a calça é coisa de homem. Tá. Bom, então eu já expliquei parte da resposta, né? Então, essas normas todas não têm nada a ver com a Bíblia. Elas são ou imposições da vontade de homens ou erros grosseiros de interpretação da Bíblia, tá? Por isso que a maior parte da cristandade nunca deu bola para isso. E isso tudo foi inventado no século XX, especialmente ali a partir de 1910, ali para frente, se começou a ter muito uma história de gente que era muito fervorosa na fé, mas não estudava a Bíblia, só lia, lê e sai fazendo uma imposição rápida. Aí deu esse problema todo. Então esse é o primeiro problema, tá? É a questão dessas normas de igreja que não são normas da Bíblia. Então, bobeira, tá? Aí vem o segundo, que aí, por causa disso, excluem pessoas da ceia. E eu me lembro de um pastor que uma vez, ele com uma pergunta, matou esse assunto. Ele perguntou, de quem é a ceia? Nós sabemos, a ceia é do Senhor. Uhum. Então ela não é sua. E não é você que tem o direito de excluir alguém. A ceia não lhe pertence. O que o celebrante da ceia tem que fazer é instruir sua comunidade, falar o que Paulo falou aos Coríntios. Nunca tome a ceia do Senhor de maneira leviana. Pessoas, inclusive, morrem por causa disso. Porque a ceia do Senhor é uma coisa seríssima. Só que não é você, celebrante da ceia, que pode dizer assim, você sim, você não. Você instrui, que diz a Bíblia, cada um examine a si mesmo e tome da ceia. Tem gente, inclusive, que comete o erro, né, de examinar a si mesmo e não tomar a ceia. Ah, não, porque eu examinei a si mesmo. Não, é se examinar para se acertar. Se você está em pecado, se arrepende ali, pede perdão e tome a ceia. Porque é isso que diz a Bíblia. Examine a si mesmo e tome da ceia. Então o exame, o autoexame, não é para decidir se você vai para a ceia ou não. O autoexame é para levar você ao arrependimento, a sua transformação imediata ali, porque você já é um cristão. Então você lhe pede perdão e parte para a ceia. Aí toma a sua ceia. Então tem isso. A ceia é do Senhor, todos são convidados. Mas cada um tem que discernir. Discernir que ali é o corpo de Cristo. Ali é o sangue de Cristo. Aquilo ali não é uma refeição comum. Aquilo ali não é um lanchinho. Então a gente vai ali realmente com um temor a Deus, com um amor no coração, com reverência ao Senhor, e fazemos aquilo ali em memória de Cristo, que é para lembrar que o nosso Senhor morreu por nós na cruz, e que ele fez a ceia com seus amigos na noite em que ele ia ser entregue, e ele falou, vocês vão fazer isso de novo em memória de mim. Então ali é muito sério. Então a gente discerne, a gente se examina, a gente se arruma, e a gente vai para a ceia. E não compete a nenhuma comunidade excluir a pessoa, especialmente por um motivo desse, de uma interpretação absurda, que diz assim, não, essa mulher não pode participar da ceia porque ela usa esmalte nas unhas. Tá? Pegaram lá o texto da Bíblia que fala que a mulher deve se adornar de boas obras para transformar isso numa proibição de outros adornos. Pega, por exemplo, Cantares, né, que tem um... Daqui a pouco está saindo aqui a introdução a Cantares, da série Textos Antigos, que eu fiz. Daqui a pouco você vai ver essa introdução, onde está lá um momento que o amado, lá, apaixonado, fala da sua amada, né, que como ela é bonita, o seu rosto entre os brincos, né, o seu pescoço com colar. Então sim, tem um adorno. O que está dizendo lá no Novo Testamento, que a mulher não deve se adornar com joias, assim, com boas obras, é aquela coisa de opor a futilidade das pessoas daquele local, daquela cidade, onde as mulheres queriam ter uma boa aparência simplesmente por usar joias, com a santidade, onde a pessoa vê assim, não, essa pessoa aí, ela é realmente uma pessoa da caminhada da fé por causa do que ela produz na vida. Não era uma proibição para usar adorno, entendeu? Era o contraste que estava sendo feito. E aí vem uma outra parte agora da resposta, que é a dúvida muito honesta da pessoa que me perguntou se ela vai perder a salvação porque ela não participa da ceia. Eu vou, antes de abordar a Bíblia, porque tudo sempre tem que ir para a Bíblia, mas eu vou usar aqui um recurso didático para chegar na minha resposta, onde eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Imagine você uma pessoa que ela, por um motivo de saúde, ela está proibida de consumir
glúten, que o trigo tem glúten, o pão é de trigo e tem glúten, e ela está com uma alergia a uva e derivados. Então a ceia para essa pessoa acabou. Ela vai perder a salvação? Agora vamos para a Bíblia. A salvação, em algum lugar na Bíblia, ela está colocada como dependente da ceia? Ou dependente do batismo? Esse é o erro, por exemplo, da ideia, o desvio do foco ao falar em sacramento, né? Como um meio da graça de Deus. O único meio da graça de Deus é Jesus Cristo. E a gente recebe essa graça por fé, não por ritos, nem por ações humanas. Então nós fazemos a ceia, nós participamos porque Jesus Cristo assim nos ensinou. Como nós fazemos um monte de coisa porque Cristo assim nos ensinou. Mas não são essas coisas que produzem a salvação. O que produz a salvação é o sacrifício de Cristo na cruz. E nós recebemos a salvação por fé. Então, o batismo, por exemplo. A pessoa sem batismo, ela é salva? Ela é salva no momento que ela aceita Jesus. Você imagina, por exemplo, pessoas, tantas e tantas pessoas que recebem a Cristo no seu leito de morte no hospital. Não tem batismo. O ladrão da cruz foi batizado? Não foi. O que o Senhor falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. E aí? Agora sim, por isso a gente vai desprezar o batismo? Não, porque o Senhor falou. Vão e batizem. As pessoas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente faz porque Jesus mandou. A ceia a gente faz para celebrar, para comemorar a memória dele. Mas não é isso que produz salvação. Então, ainda mais, uma pessoa que está sendo proibida de participar da ceia, não é que ela não quer. Ela está sendo proibida por uma comunidade completamente equivocada. Essa pessoa está preocupada em perder a salvação? Não. Agora aqui fica um conselho pessoal, tá? Aqui não é a Bíblia, aqui é o Carlos falando. Sai desse lugar. O que você está fazendo aí? Um lugar que lhe oprime, lhe maltrata, que não respeita a sua dignidade de ser humano, de mulher, de filha de Deus. Tem comunidades melhores. Procure um lugar onde você seja respeitada no seu amor a Deus, na sua integridade como ser humano, como mulher, como filha de Deus. Você vai encontrar um lugar. Ore. Deus vai lhe mostrar um lugar. Tá bom? Vamos seguir. Bom, como sempre. Esses últimos perguntas aqui têm sido longos, né? Nos primeiros eu gastava 10 minutos para responder. Hoje em dia, já teve pergunta aqui de 40 e poucos minutos, e eu acho que hoje nós vamos de novo para uma jornada dessa. Tá, eu vou direto para o final aqui. Eu vou reservar umas perguntas para o próximo, porque elas não são tão urgentes. Aqui no canal tem tido algumas conversas de vez em quando. Teve até uma pessoa outro dia furiosa comigo por causa disso. Sobre as minhas credenciais, meu nome. Já teve gente perguntando lá, insistindo, que queria saber meu sobrenome. O pessoal quer saber minhas outras redes sociais. E se eu tenho aquela rede social e como é que me acha. E, enfim, currículo, essa coisa toda. Bom, vamos lá. Não tenho outras redes sociais, tá? Você vai encontrar Estudamos a Bíblia em redes sociais. Não sou eu que produzo. É uma pessoa, um servo de Deus com muito amor ao Senhor, que resolveu voluntariamente criar redes sociais com esse mesmo nome para fazer referência aqui ao canal e enviar pessoas para cá para o canal para ouvir os ensinos da palavra de Deus. Tá? Então, eu mesmo não tenho redes sociais, eu sou bem antissocial e digital. Eu gosto mesmo de estar perto de gente. Eu não tenho muita familiaridade com essa coisa de amigos digitais, tá? Então, não tenho, né? Então, essa já é uma parte aí. Aí me perguntaram também nesse contexto, né, se eu dou curso presencial. Não dou mais, tá? As aulas presenciais já faz bastante tempo que eu parei, não pretendo retomar. E por quê? Porque o canal aqui ele consome bastante tempo meu e dedicação e o resultado é muito melhor. Então eu não pretendo retomar, a não ser algum tema específico que a minha comunidade me solicitar em alguma área que eu atuo, como, por exemplo, a parte de equipamento de som, sonorização, Ministério do Louvor, música, aí eu posso fazer alguma coisa. No ensino da Bíblia, meu foco hoje é aqui no canal. Não vendo curso, tá? Quem está aqui no canal já percebeu, não tem área para membros, eu não peço seu dinheiro. Eu ultimamente já faz uns 2 anos, né, que eu não peço nem para se inscrever no canal.
E não vendo nada, tá? Não vendo livro, não tenho loja. Se você ouvir um pouquinho de ruído de fundo, é que começou a chover forte aqui onde eu tô, e aí acaba passando um pouco de ruído. Não vendo curso, não tenho assim, é isso aqui, tá? É o canal, eu divulgo, aliás, o canal não é nem monetizado, tá? Se aparece alguma propaganda aí antes, não vem nada para mim. Eu optei por não monetizar exatamente porque eu não quero essas propagandas, especificamente algumas propagandas que eu já vi, tem coisas que eu considero bem contrárias ao que eu acredito, então eu não quero isso. Eu vivo da minha profissão, não tenho nada, não tenho nenhuma renda que eu usufrua por ensinar a palavra de Deus. E minha religião, eu não falo sobre isso, porque existem pessoas com entendimento muito pobre e que qualquer que seja o nome de religião que eu citar aqui, elas vão jogar pedra e não vão querer ouvir a palavra de Deus e vão criar problema, porque eu não sou do bloquinho deles. Então, eu faço o seguinte, olha, eu apresento aqui a palavra de Deus e eu peço o seu discernimento. Em vez de eu dizer a minha religião, em vez de eu dizer aqui meu currículo, eu peço o seu discernimento. Você olha o conteúdo que eu apresento e você compara com a palavra de Deus. E se isso aqui você achar que está correto, que é relevante, você continua por aqui e a gente segue juntos, né? Se você achar que não, você segue seu rumo e eu sigo o meu. Uma outra pessoa que insistiu com isso, né? Até para uma eu falei assim, tá, e se eu ficar dizendo aqui que eu sou o super isso e aquilo, que eu tenho esse curso, aquela formação, e que eu pertenço a tal coisa, que eu tenho tal título, aí você leva a sério o que eu falo? Né? Isso não é uma armadilha que você está fazendo para você mesmo? Não é melhor você considerar pelo conteúdo que eu apresento? E aí a pessoa no final ficou furiosa porque ela queria saber meu nome completo. Meu nome é Carlos, gente. Tem boa parte dos vídeos aqui do canal eu falo meu nome no começo do vídeo, no meio, no final. Nos comentários aqui direto o pessoal me chama de Carlos. Você sabe disso, meu nome é Carlos. Eu não vou dizer meu sobrenome por alguns motivos. Primeiro, porque ele é quase impronunciável para a maior parte dos brasileiros. Segundo, porque o problema é meu, é minha vida pessoal, gente. Eu não quero ficar tratando da minha vida pessoal pela internet. Tem gente aqui do canal que sabe meu nome completo. Tem vídeo aí antigo em outro canal com meu nome completo, em outro contexto, falando e tal, mas isso não é relevante. Eu não acho nem que eu sou relevante. Relevante é a palavra de Deus, então eu estou aqui lhe apresentando esse conteúdo nessa tentativa de ajudar a compreender a palavra de Deus e não de tentar me promover. Né? Então, claro, eu não tenho rede social, não ganho dinheiro com isso. Eu não sou pastor, tá? Eu não sou nem teólogo de formação, eu não fiz faculdade de teologia. Sim, estudei, sim, fiz alguns cursos, mas eu sou isso que às vezes eu escrevo, as pessoas me chamam de pastor, né? E eu falo, obrigado aí pelo comentário, legal, pela interação, mas eu não sou pastor, não. Eu sou só um cara velho que está nessa caminhada há bastante tempo e que aí eu procurei conteúdo para mim, né? Para eu viver esse conteúdo e como consequência eu tenho alguma coisa para compartilhar com você. Até a próxima!